Saudações, queridos e queridas, é um prazer inestimável estar aqui com todos vocês para mais uma aula de História do Brasil. Essa é a nossa primeira aula do período pós-independência, que nós chamamos de Primeiro Reinado. Então, diferentemente dos países recém-independentes da América Espanhola, que tornaram ali aquele seu espaço como uma república, o Brasil, depois da sua independência, tornou o Estado brasileiro uma monarquia, certo? Então a gente chama esse período de Primeiro Reinado com o governo do Dom Pedro I. Bom, muito se tem notícia na história brasileira de que o período da independência foi um período de passividade, foi pacífico. Então, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I havia proclamado a independência e ninguém se insurgiu contra Dom Pedro I. Uma parte dessa história é verdadeira, porque a elite brasileira, sobretudo aqueles donos de terra, latifundiários, né, eles fizeram um conluio com Dom Pedro I e se uniram para retirar qualquer possibilidade de instrumento de revolta da população brasileira como um todo. E eles foram muito eficientes nisso, até porque a independência brasileira não teve participação popular e não teve uma reação significativa popular. Mas nós vamos ter resistência aqui no Brasil que seguia as ordens da Revolução Liberal do Porto. Então, a primeira medida que o Dom Pedro I teve que tomar foi de conter os focos de resistência para que o processo de independência brasileiro fosse um processo bastante sólido, onde não pudesse mais retomar o período de colonização. Beleza? Então, como que o Dom Pedro I vai combater esses focos de resistência? Já que nós acabamos de proclamar nossa independência e nós não temos um Estado organizado e um exército nacional. Então Dom Pedro I banca a contratação de milícias estrangeiras, que a gente chama de mercenários, para atuar em favor do Brasil. Certo? Essas milícias tinham pelo menos dupla nacionalidade, ingleses e franceses, que eram contratados privadamente para atuar junto com brasileiros que se alistavam e também financiamento de muitos fazendeiros brasileiros para conter esses focos, porque os fazendeiros tinham um interesse imediato na independência do Brasil. Beleza? Bom, quem são então os rivais do Dom Pedro I e desse Estado recém-formado? A grande liderança rival é Madeira de Melo, que havia sido proclamado, vamos dizer assim, nomeado como chefe da guarda, né, em Salvador pela Revolução Liberal do Porto. Então não se esperava medida diferente do Madeira de Melo em Salvador, porque ele foi nomeado para tentar conter os avanços do Dom Pedro I. Então ele tentou logo de cara organizar uma tropa em Salvador para que se levantasse contra o Brasil independente, porque essas tropas, sobretudo, eram de português e estavam sendo leais à Revolução Liberal do Porto. Obviamente, Dom Pedro I sabia já desse possível movimento do Madeira de Melo, contratou generais ingleses e franceses para conter essa revolta. Um caso bastante curioso que aconteceu, né, porque essa revolta, sobretudo, acontece na antiga capital do Brasil, que era Salvador, foi o alistamento de uma mulher no exército chamada Maria Quitéria, que, disfarçada de homem, fez o alistamento, participou das tropas leais a Dom Pedro contra os focos de resistência e ela foi subindo, inclusive, de patente a mando dos generais brasileiros. Ela foi reconhecida pelo Dom Pedro I como uma ampla, assim, uma fervorosa combatente e vai receber uma aposentadoria vitalícia como alferes, uma patente de dentro do exército, a mesma patente que tinha o Tiradentes em 1789. Então a Maria Quitéria aí tem uma importância bastante importante. Hoje ela faz parte do quadro de heróis do exército brasileiro, né? E ela é reconhecida aí como uma das patronas das Forças Armadas brasileiras também, principalmente por participar desse movimento de defesa do recém-Estado independente brasileiro. Bom, então esse é o primeiro fato histórico que a gente tem que ter aí. O segundo fato histórico que a gente tem e que a gente não pode esquecer
é o caso Cisplatina. Né? Por que nós temos esse caso Cisplatina como sendo um caso importante para a gente analisar? Né? Bom, a região da Cisplatina é a região da prata, né? Da bacia do prata. Então, platina quer dizer prata. Cis era a origem do lugar onde ficava a parte territorial brasileira na bacia do prata, que é onde é hoje o Uruguai. Então o Brasil havia dominado essa região já com o Dom João VI, você precisa lembrar disso, se não se lembrar vai assistir a aula de período joanino, né? E aquela região era uma região que já havia sido disputada, né? Pelos portugueses e espanhóis, porque ali quem tinha o controle daquela região tinha controle do abastecimento interno e vai ter inclusive controle, né, de todo o continente americano praticamente, porque ali é um ponto nevrálgico da América do Sul, né? E, consequentemente, depois que os países proclamam as suas independências, eles passam a disputar essa região também. Né? Então nós vamos ter o caso da Argentina querendo essa parte oriental da Bacia do Prata, né, que era o Uruguai, que era o território brasileiro, e os brasileiros querendo permanecer com o território da Cisplatina. Essa região, inclusive, é chamada de Bacia da Cisplatina. Certo? Então nós vamos ter um grande conflito acontecendo nessa região que vai culminar numa derrota por terra do Brasil. Então nós vamos mandar exército para lá, mas nós vamos ter uma derrota por terra. Mas a nossa marinha, que havia sido formada pela Inglaterra, é válido lembrar, nós tínhamos 96 embarcações nessa época contra 16 embarcações da Argentina. Então, pelo mar nós ganhamos. E isso causou um determinado empate. Resultado esse muito benéfico para a Inglaterra, que não gostaria de ver a soberania de nenhum país da América do Sul na região. Então o que a Inglaterra, como mediadora do conflito, estabelece para os países? Que eles poderiam deixar o Uruguai se tornar um país independente. Né? Um país sem a influência da Argentina e sem a influência dos brasileiros de forma oficial. Porque essa influência vai existir até a Guerra do Paraguai. Tá? Os dois países reconhecem e é colocado ali um algodão entre duas agulhas, certo? O Brasil e a Argentina, que determinava ali, que disputava quem ia ficar com o território da Bacia do Prata. Então ali se proclama um novo país em 1828, né, que é chamado República Oriental do Uruguai. Beleza? Então esse é um conflito que nós vamos ter durante o primeiro reinado, né, que já mostra ali a perda de um território por parte do Dom Pedro I. Certo? Bom, quando a gente fala de independência, nós precisamos lembrar que esse processo ele precisa toda uma montagem de um Estado. É preciso de uma Constituição, é preciso um exército, é preciso uma burocracia e é preciso uma identidade nacional. A gente não pode esquecer disso. É preciso que a população que aqui more, né, sinta-se pertencente a esse espaço regional específico. Então vamos para a primeira etapa, né, que é a Constituição. É preciso regras, né, para organizar o Brasil. Você já se lembra que o Dom Pedro I já havia convocado uma constituinte, antes mesmo do processo de independência. Essa constituinte foi ganhando força, e nós temos dois projetos em disputa a partir de 1823, a partir do processo de independência do Brasil já tendo sido criado na Revolução Liberal do Porto. Então a independência já tinha acontecido, mas nós temos dois projetos em disputa para saber como que esse Estado ia ser organizado. Um projeto era do imperador, que gostaria de governar como os antigos reis absolutistas. Ele não proclamou a independência à toa, certo? Então era um projeto de centralização monárquica com muito poder para o rei, que seria o imperador Dom Pedro I. Já a elite brasileira latifundiária, que também participou da independência brasileira, né, e financiou, inclusive, né, essas milícias contratadas para conter os focos de resistência, ela queria um projeto descentralizador, onde elas poderiam organizar a política
e a economia das suas províncias sem o mando do imperador. Mais ou menos ela gostaria de ver o imperador como uma figura decorativa, não como uma figura atuante. Tá? Então as tônicas do debate que vai acontecer ali, a força do debate que vai acontecer nós precisamos de uma monarquia constitucional, isso já ficou consolidado por conta do chamamento da Constituinte, mas essa Constituição vai ser como? Centralizadora ou liberal, certo? Segundo ponto, as garantias individuais, elas precisam ser estabelecidas, né? Mas, obviamente, que essas garantias individuais, ela tem classe, ela tem grupo social. Ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade da propriedade, ela está direcionada para um grupo específico. E quem é o grupo? Quem faz a Constituição. Quem faz a Constituição? Quem tem poder econômico. Logo, são os latifundiários brasileiros, certo? E aí a disputa em torno dos limites do poder do imperador. Muitos limites ou sem limites, certo? Então vocês vão ver que esses dois grupos, família real e elite brasileira, né, eles se uniram quando foi conveniente para os dois, que foi o processo de independência. Mas depois do processo de independência, eles vão divergir sobre qual é a melhor forma de construir o Estado brasileiro. Alguns consensos entre eles existiam. Por exemplo, o afastamento da população da política institucional. Ou seja, a população não pode participar de eleições, não pode ser eleita, não pode ser deputado, não pode ser senador. Então nós vamos ter estabelecido ali a votação censitária. O que isso significa? Que o voto vai ter, para você ter o direito a voto, você vai precisar ter uma determinada renda. Isso já afastava pelo menos 80%, 90% da população brasileira que ou era escrava ou não dispunha de renda suficiente para participar da eleição. E a última etapa que eles tinham consenso é que eles não iriam romper com a estrutura econômica brasileira. O que isso significa? Que nós não íamos incentivar um processo de industrialização, que nós não íamos incentivar um processo de protecionismo alfandegário. Pelo contrário, nós íamos continuar com um projeto estabelecido e criado pela família real aqui no Brasil, que era um projeto de atenção especial com a Inglaterra e de venda, sobretudo, de matéria-prima, mais ainda do açúcar brasileiro. Claro, com preço que não era tão competitivo como no início do século XVI, do século XVII, mas que era uma das principais matrizes energéticas do Brasil, certo? Matriz energética do recurso financeiro, tá? Bom, então qual é a intenção do Dom Pedro I quando a gente tem esses debates, né? Ele queria ter um poder de dissolução da Câmara quando quisesse. Então veja, é uma concentração de poderes tamanha aí, né? Porque o poder na mão do imperador para dissolver um poder legislativo que vai ser eleito é um poder bastante grande. E ele queria ter poder de veto. Ou seja, se a Câmara votasse alguma coisa para estabelecer alguma coisa no Brasil, ele gostaria de ter o direito de veto para que essa coisa não fosse estabelecida no Brasil. Então não vai demorar muito para esses choques políticos no âmbito do debate se tornarem choques físicos e militares aqui no Brasil. No Brasil também. Pois bem, vamos lá então. Num primeiro momento, nós temos um anteprojeto constitucional de 1823. O que significa isso? Que a elite brasileira, dentro da Constituinte, decidiu fazer um projeto preliminar para ver se o Dom Pedro I gostaria de aceitar esse projeto, né? Então, qual é o conteúdo desse projeto, Cláudio? Vamos lá. Diminuição dos poderes do monarca, autonomia das províncias, olha só a corrente liberal com muita força aí, né? Legislativo controla o imperador e as características essenciais de poder para a elite, de decoração para o Dom Pedro I, logo uma corrente liberal incisiva no plano econômico para a elite, né? Essa Constituição ela foi apelidada de Constituição da Mandioca, porque ficou determinado que quem ia votar era aqueles que tivessem renda suficiente para comprar um pedaço, né?
um pedaço não, um dinheiro suficiente para comprar uma certa quantia em farinha de mandioca, beleza? Então, como a gente estava vivendo um processo inflacionário gigantesco e como a gente não tinha uma moeda própria também, né? Principalmente porque a gente estava vivendo um período de pós-independência, ficou estabelecido assim por essa elite. Veja, é um projeto ainda. Quando Dom Pedro I viu esse projeto de limitação dos seus poderes, obviamente que ele não gostou nada disso. Ele rasgou o projeto e determinou, né, que as tropas leais à família real cercasse a Câmara para pressionar os deputados a fazerem uma constituinte centralizadora. Esses deputados se recusaram a fazer isso. Nós vamos ter militares em torno dessa Câmara e essa noite ficou sendo chamada de Noite da Agonia, porque não se sabia o exato se os militares iam entrar e matar todos os deputados ou não. Mas caso o Dom Pedro fizesse isso, haveria um problema, porque ali dentro estava todos os representantes ou a própria elite econômica brasileira. Então essa constituinte, ela vai ser dissolvida. O anteprojeto, que a gente conhece como Constituição da Mandioca de 1823, que é a liberal, não vai ser aceita, não vai ser implementada no Brasil, e aí vem a redação da Constituição que o Dom Pedro I projetou, que é a nossa primeira Constituição. Essa valeu, essa entrou em voga, essa vai ser a Constituição do Brasil durante todo o período do Brasil monárquico, tá? Que é a Constituição de 1824. Primeiro ponto, defesa do centralismo, tá? Segundo ponto, garantia de direitos individuais permanecidas, mas para os brancos e mestiços, né? Sobretudo para a elite brasileira. Ela era monárquica, né? Então o Estado brasileiro não vai ser republicano, vai ser monárquico. Constitucional, então vão ter regras, né? E hereditária. Onde guarda essa informação, tá? Quem pode assumir é o sucessor, né? É o herdeiro do imperador, mas ele tem que ter 18 anos já completos. Beleza? Não há uma aristocracia de sangue, ficou assim estabelecido, ou seja, os títulos de nobreza, vamos dizer assim, dado pelo imperador, vão se restringir à pessoa, e depois que essa pessoa morre, consequentemente o filho dela não assume esse direito. Isso garantia ao Dom Pedro, né, uma proximidade desses títulos, né, uma possibilidade de barganha desses títulos. Não permite também com que elites consigam, a partir do título, terem poderes extra-imperador. Beleza? A religião oficial do Estado brasileiro é a religião católica apostólica romana, tá? E os outros cultos só vão ser permitidos em espaços privados, não podem ser em espaços públicos. E aí um ponto interessantíssimo. Qual é o ponto? Que mesmo a igreja sendo supranacional, ou seja, a igreja está além das nações, o Dom Pedro I cria um mecanismo de controle da igreja dentro do Estado brasileiro. Cláudio, qual é esse mecanismo? Na verdade são dois, o padroado e o beneplácito. O beneplácito, esse último que eu disse, ele é na verdade um coroamento, né, uma aceitação que o Dom Pedro I dá para os mandos do Papa. Então, se o Papa determinar uma regra para que os padres, os fiéis e os bispos daqui do Brasil sigam, é preciso primeiro passar pela mão do Dom Pedro I. Se o Dom Pedro I não aceitar essa regra do Papa, não se tem o beneplácito. Então a regra não vale. Agora, se o Dom Pedro I der o beneplácito, vale. Ok? Então essa medida faz com que o Dom Pedro I tenha controle, inclusive, sobre a igreja. Tá? Segundo ponto, o padroado. Então toda nomeação de padres no Brasil, padres e bispos, deveriam passar pelo Dom Pedro I. Então o Papa determina que o padre da igreja da esquina vai ser o João. É primeiro preciso pedir autorização para o Dom Pedro I para ver se vai ser o João mesmo o padre da esquina. Se o Dom Pedro I não aceitar,
ele não pode assumir a paróquia. Então isso faz com que o Dom Pedro I tenha, né, um poder gigantesco aí de controle da Igreja Católica, tá? Que faz parte da cultura brasileira e da identidade brasileira também. O Legislativo vai ser composto por duas câmaras. A Câmara dos Deputados, né? E, consequentemente, a eleição para deputado é uma eleição indireta. Então, veja, com voto censitário. Então, o eleitor ele tem que ter renda, certo? Aí, o eleitor de paróquia, o eleitor local que tem essa renda, ele vai votar no eleitor de província. Que para você se candidatar a eleitor de província, você precisa ter uma renda ainda maior. Aí esse eleitor de província que ganha a eleição é que vai votar nos deputados, nos candidatos a deputados. E aí esses candidatos a deputados precisam ter uma renda ainda maior. Então veja que o voto ele é indireto. O eleitor de paróquia vota no eleitor de província que vota no deputado. Beleza? Então isso fazia com que a eleição no Brasil não acontecesse de forma direta. Guarda essa informação, certo? E nós vamos ter também o Senado, onde 1/3 do Senado seria nomeado pelo Dom Pedro I. E assim, consequentemente, ele teria, de certa forma, um controle da parte do Senado. Quando ele nomeia um senador, inclusive, esse senador passa a ser senador de forma vitalícia, ou seja, para sempre, tá? Bom, ele criou um mecanismo organizado no Brasil de 4 poderes, certo? Esse mecanismo foi um mecanismo aí estudado por muitos pensadores e tal, né? Eles vão tentar resgatar de uma tradição política de que esse 4º poder seria uma espécie de fiscalizador, um poder fiscalizador, né? Um poder como se fosse neutro para fiscalizar a harmonia dos outros 3. Então vai ficar o judiciário, que vai ser nomeado pelo Dom Pedro I, os juízes de paz. Nós vamos ter o legislativo, formado por 2 câmaras, sendo 1/3 dela nomeado pelo Dom Pedro I. Tá? O executivo, você vai falar assim, o executivo é o Dom Pedro I? Claro. Não, o executivo seria os ministros, certo? Formando então o Conselho de Ministros. Então estaria ali o ministro da Economia, né? Os ministros que vão articular, o ministro da Defesa, os ministros que vão articular o governo do Brasil mesmo. Tá, e o Dom Pedro I, claro, poder moderador, que é esse 4º poder, certo? Mas veja, o poder moderador ele tem o poder sobre a igreja, padroado e beneplácito, ele tem o poder de nomear senadores e ele tem o poder, pessoal, de dissolver o Congresso a hora que ele quiser, certo? Então, ele tem controle sobre o legislativo também. E o executivo, Cláudio? O executivo são os ministros, quem nomeia? Dom Pedro I. Ou seja, o Estado brasileiro passa a ser sustentado por uma Constituição que é altamente centralizadora, beleza? E aí, então, essa Constituição, ela veio de cima para baixo. Não passou pelo crivo do Legislativo, não foi feita pelo Legislativo, foi feita pelo Dom Pedro I e por isso a gente chama de Constituição outorgada, certo? Outorgada por quem? Pelo Dom Pedro I. Tá aqui, pessoal, a organização mais ou menos, tá, da atuação desses poderes, beleza? Então, o poder legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, né? Os conselhos provinciais também estão aqui. O poder executivo, nós temos aí o Conselho de Estado e os ministros e os presidentes das províncias. E o poder judiciário está aqui, né, sendo escolhido pelo imperador também. Então vocês estão vendo que o poder moderador ele está acima de todos. E se você digitar no Google aí, vocês vão ver várias charges interessantes, né, que mostram tanto Dom Pedro I como o Dom Pedro II também, que vai utilizar essa estrutura de poder, que vai ser os organizadores e vão fazer com que essas elites tenham sempre menos poder que eles. Pois bem, né, pessoal? Vocês devem estar falando assim, bom, e aí, não teve nenhum conflito, nenhuma reação a esse projeto? Bom, nós vamos ter uma reação
no palco das reações do Brasil. Onde que é o palco das reações do Brasil? Pernambuco. Nós já estudamos aqui várias revoltas que aconteceram em Pernambuco. A última não foi uma revolta, foi uma revolução com uma tentativa de emancipação. A Revolução Pernambucana. Você se lembra disso, né? Essa galera que participou da Revolução Pernambucana em 1817, 7 anos antes da Confederação do Equador, essa galera ficou muito insatisfeita com a Constituição centralizadora. Para eles, o Brasil retomava o status de colônia da família real. A família real ia mandar e desmandar. Então o que vai acontecer? Os liberais de Pernambuco decidem expulsar o presidente de província nomeado pelo Dom Pedro I, organizar uma estrutura administrativa própria, convocando eleições entre eles, e quando eles convocaram a eleição e elegeram ali um presidente de província liberal, o Dom Pedro I ficou sabendo. Quando Dom Pedro I ficou sabendo, ele manda um contingente militar. Militar brasileiro, Cláudio? Militar mercenário, porque o Brasil ainda não tem um exército. Tá? O que os liberais em Pernambuco fazem? Eles proclamam a secessão, vamos dizer assim, brasileira. É a separação do Brasil, tornando o Brasil, então, despossuído de Pernambuco. Né? Então, ali inicia-se um processo de independência. Esse processo tem um chamamento às outras províncias do Norte e Nordeste, mas não tem adesão. Então os pernambucanos vão ter que lutar sozinhos. Inclusive uma das lideranças da Revolução Pernambucana participa dessa também, que é o Frei Caneca. Tá? Então, qual é o objetivo dos caras? Constituir uma república ali, com uma constituição baseada na Constituição Republicana da Colômbia, e a confederação ia ser do Equador, porque passa-se ali próximo à linha do Equador, certo? Então, esse é o processo de independência revolucionário, né? Nós temos algumas adesões premeditadas, mas que o Dom Pedro I consegue conter numa contenção extremamente violenta, levando 31 pessoas condenadas à morte, inclusive o Frei Caneca, sabendo que ninguém gostaria de ser o carrasco, ou seja, aquele que ia dar o tiro mortal no Frei Caneca. Então, nós vamos ter como execução do Frei Caneca, que era uma grande liderança popular, o fuzilamento dele, já que não tinha ninguém para puxar a corda do enforcamento, ou para dar o tiro de misericórdia nele, né? Então, estabeleceu-se ali um pelotão onde todo mundo ia atirar no Frei Caneca. Frei Caneca foi fuzilado e a Confederação do Equador não tem eficiência e o Brasil ainda se constitui como território do período de independência, com exceção da Cisplatina. A Cisplatina, pessoal, tá aqui, ó. Coloquei para vocês, né? A Guerra da Cisplatina, que eu contei no começo da aula, mas ela está envolvida nessa política externa. Beleza? Bom, a política externa brasileira, para além da Cisplatina, né, envolve algumas características específicas. Nesse momento histórico, nós temos uma reação do absolutismo na Europa. Né? Carlos X tenta implementar um absolutismo aos antigos moldes da França nessa década lá. Então nós temos aí uma reação do absolutismo, uma força que tenta colocar na casinha a força revolucionária da Revolução Francesa, que foi uma corrente liberal da burguesia, né? Bom, outra coisa, nós temos uma dificuldade do reconhecimento da independência brasileira. Quem é o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Estados Unidos da América. Por que os Estados Unidos da América? Primeiro porque os Estados Unidos tinha passado pela sua Revolução Liberal, que é a independência americana de 1776. E como os Estados Unidos gostaria de criar laços legítimos para sustentar a sua economia, aceitou o Brasil como um Estado independente numa corrente ideológica chamada Doutrina Monroe, onde o objetivo era defender a América para os americanos para formar um mercado pró-Estados Unidos na América Latina. Então os Estados Unidos são o primeiro país
a reconhecer a independência do Brasil. E depois nós vamos ter mais países. A Inglaterra é o segundo país, e quem vai fazer a mediação entre Brasil e Portugal para ficar de uma forma pacífica é a Inglaterra também. E como Portugal reconhece? Com o Brasil pagando uma indenização pelo processo de independência a Portugal. E essa indenização nem vai para o cofre português, vai direto para a Inglaterra, porque Portugal havia uma dívida extensa, gigantesca com a Inglaterra, fruto ainda, né, dos tratados feitos no século XVIII e das invasões napoleônicas que exigiram dos portugueses uma ampla participação da Inglaterra nos portos portugueses. Beleza? Então nós vamos ter aí, né, o reconhecimento da independência feito pela Inglaterra 5 anos depois da nossa independência, em 1827, e os tratados, navegação e comércio, aliança e amizade, vão ser renovados dentro da nossa Constituição. Ou seja, nada de protecionismo, tudo para a Inglaterra, e aí nós viramos um país independente da economia inglesa. Logo, a Inglaterra vai determinar muito do que vai ser a política brasileira também, já que nós vamos ter um endividamento tamanho com eles. Tá? E nós nos comprometemos a abolir a escravidão até 1830, porque era uma intenção da Inglaterra abrir espaço para escoar os seus produtos da Revolução Industrial. Nesse primeiro momento, ainda a Inglaterra não tomava medidas drásticas com relação à abolição da escravidão, porque havia ainda certos mercados na Europa que ela poderia percorrer. Mas a partir do momento que houver um esgotamento do mercado europeu, essa pressão no Brasil vai ser mais incisiva. Beleza? Bom, essas lutas internas vão gerar para o Brasil uma economia em decadência, então nós já começamos com uma crise econômica, né, por conta das guerras internas, por conta das resistências, por conta do reconhecimento que nós tivemos que pagar 2 milhões de libras e o gasto com a montagem do Estado. Nós temos aí também um desgaste político do Dom Pedro I, gigantesco, por conta da centralização política, por conta do caráter absolutista, do caráter autoritário do Dom Pedro. E nós temos aí um favorecimento do Dom Pedro, né, sempre aos portugueses, formando o seu núcleo de apoio nos portugueses. Então isso gera um sentimento nos brasileiros anti-lusitano. Tá? Por quê? Porque o Brasil se tornou independente, mas as figuras de comando de poder ainda são figuras portuguesas. Em 1826, pessoal, Dom João VI falece, morre, né, lá em Portugal. E o Dom Pedro I, daqui do Brasil, tenta interferir na política interna portuguesa. E isso traz ainda mais desgaste com a elite brasileira, que achava que o Dom Pedro I não era um rei tipicamente brasileiro. Sem contar que, se o Dom Pedro I se tornasse rei em Portugal, né, mesmo sabendo que ele tinha um desgaste com os portugueses por conta da Revolução Liberal do Porto, do Dia do Fico, mas vamos supor que o Dom Pedro I conseguisse se tornar rei de Portugal, o Brasil poderia se tornar um status de colônia. Então, essa influência do Dom Pedro I na sucessão do trono do seu pai lá em Portugal gera um desconforto para a elite brasileira também, tá? E aí o Dom Miguel, que era o irmão, o príncipe infante, que é o irmão que não tem direito ao cargo, passa a ser nomeado rei de Portugal. E aí o Dom Pedro I declara guerra ao irmão, e isso gera custos adicionais para a família real brasileira, consequentemente para o Brasil também. Então isso vai criando, né, insatisfações dos brasileiros, sobretudo da elite econômica, com o Dom Pedro I. Ele perseguia o opositor, né? Obviamente que se um cara quer ser um rei absolutista, isso fica claro, né? E então a oposição, devido a essa influência anti-lusitana, essa influência na política portuguesa, cria um núcleo de ideias, vamos dizer assim. Né? O que é esse núcleo de ideias? É um núcleo de ideias de defesa da nação brasileira.
E aí então nasce o Partido Brasileiro. Na verdade não é um partido institucionalizado, é um núcleo de ideias que vão tentar defender uma ideia de nação brasileira, os interesses brasileiros. Em contrapartida, veja, só no Brasil, hein? Funda-se como oposição ao Partido Brasileiro o Partido Português, certo? Que ia defender o interesse da centralização monárquica e o interesse dos portugueses no Brasil. Cláudio, onde estavam os portugueses? Nos ministérios, mas sobretudo no alto comando do Exército Brasileiro, que havia ali então sido formado para defender o Estado brasileiro. Então nós temos um Brasil sendo formado com o rei português e com o exército tendo os principais cargos de comando portugueses também, tá? E nós temos aí esses dois grupos políticos que não são partidos institucionais. E o povão, Cláudio? Povão com sentimento anti-lusitano, mas sem participar da política e do debate público, tá? Público institucional. Então, em 1830, Carlos X perde o trono da França e nós temos aí uma ascensão do liberalismo novamente, né? E aí esses partidos de corrente liberal passam a questionar o conservadorismo, o autoritarismo, o absolutismo. Logo, também pressionam o Dom Pedro I por conta da sua prática política. Então o que os portugueses vão fazer com um Dom Pedro desgastado e um Dom Pedro já praticamente sem legitimidade no poder em 1830? Vão tentar inaugurar igrejas em Minas Gerais para tentar mostrar para ele que ele era aclamado pela população. Quando ele chega em Minas Gerais, ele não é recebido praticamente por ninguém, porque as pessoas estão desconfiadas dele, especificamente. Então esses portugueses decidem retomar, trazer o Dom Pedro I para o Rio de Janeiro, para fazer uma grande festividade, que era o curral, né, vamos dizer assim, que era o segmento que apoiava mesmo a família real. Era o Rio de Janeiro, que era uma cidade monárquica, né, que foi a cidade que recebeu a família real. Então ali estava a maior parte dos seguidores do Dom Pedro I. Quando eles chegam lá, nós vamos ver muitos portugueses na rua defendendo o Dom Pedro I, fazendo festa para o Dom Pedro I, e isso traz um esgarçamento com a elite brasileira que também morava no Rio de Janeiro e que estava no núcleo de ideias do Partido Brasileiro, que defendia a nação brasileira, um sentimento anti-lusitano alimentado aí por essa influência do Dom Pedro I nos altos cargos de comando do Brasil, dando para português. Então essa elite brasileira entra em conflito dentro da cidade do Rio de Janeiro em um dia de festa. Esse dia ficou sendo chamado de Noite das Garrafadas, porque muitas garrafas foram arremessadas nos portugueses e, consequentemente, dos portugueses nos brasileiros. O Dom Pedro I, ainda para complicar a situação, decide nomear um ministério totalmente português, né? Isso acaba desgastando ainda mais o Dom Pedro I, e o Dom Pedro I, então, é levado a abdicar o trono em nome do filho, porque ele não tinha condição financeira de evitar uma revolta da elite, não tinha condição política de bater de frente com a elite, principalmente porque era bem provável que eles poderiam perder a cabeça, poderiam morrer, já que o absolutismo dava essas caras lá na Europa. Então ele decide abdicar em prol do seu filho. E ele parte, inclusive, para Portugal para disputar o trono com o Dom Miguel, que era o rei português até então. Então, o que está estabelecido na Constituição de 1824? Que só pode assumir no cargo de imperador brasileiro um indivíduo que tivesse 18 anos. E o Pedrinho, que era o filho do Dom Pedro I, ele tinha apenas 5 anos, certo? Então ele era muito novo, ele era praticamente uma criança, né? Um bebê aí, muito novo, ele não pode assumir. Então ficou estabelecido que a elite, né, ia governar o Brasil de uma forma regencial até o Pedrinho completar 18 anos. Então nós vamos ter aí, né, a consolidação do processo de independência do Brasil por conta da Constituição, por conta do nosso reconhecimento, né? E agora um afastamento de qualquer possibilidade de recolonização. E inicia-se então um novo período na história brasileira, que é o período regencial. Certo, gente? Então fica assim a nossa aula de
primeiro reinado. Espero que todos vocês tenham gostado e curta aí o nosso vídeo e o nosso canal. Um abraço!